para entregar às pessoas que estão nos assistindo uma palavra da parte do Senhor. Muito obrigado, pastor Adilson. Então eu quero convidar os irmãos e certamente os amigos que possuem uma Bíblia. Na sua Bíblia, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, São Paulo faz uma afirmação muito forte. Ele diz assim no versículo número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus amigos, meus irmãos, é comum nós, as pessoas humanas, distinguir os nossos semelhantes pela classe social. Alguns até pelo trajo, outros pela cultura, pelo pergaminho, pelo seu porte econômico, até pela residência no bairro onde mora. Enfim, isto é natural entre nós, distinguirmos as pessoas assim. Porém, quando fazemos essa leitura bíblica, nós chegamos a uma conclusão, que para Deus todos estamos em pé de igualdade. Disse Paulo, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aliás, a expressão de Paulo é um pouco mais forte. Ele diz, estão da glória de Deus. Ora, meus queridos amigos, diante desta afirmação, é possível que nós, as criaturas humanas, que pecamos, que temos contra Deus esta dívida, porque transgredimos contra a sua palavra e a sua vontade, e é bem verdade que todos nós, criaturas humanas, sentimos a culpa do nosso pecado. E é evidente que, quando nós pensamos na vida futura, na vida eterna, os nossos pecados nos causam uma grande apreensão, porque eles são a causa de nos levar para o distanciamento de Deus. O profeta Isaías disse que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando pensamos na vida eterna e olhamos para nós mesmos e nos achamos culpados por causa dos nossos pecados, isto nos causa uma grande apreensão. Mas Jesus Cristo, Senhor, veio da parte do Pai. Ele veio do céu com um projeto maravilhoso. Jesus veio para trazer do céu o reino de Deus, estabelecê-lo na terra e trazer aos homens a um conhecimento de que nem tudo está perdido. Jesus veio para tomar sobre si todos os nossos pecados e nos dará a condição de, perdoados por Deus, termos a nossa dívida liquidada, porque Jesus veio para, Paulo disse, rasgar a cédula, a dívida que tínhamos contra Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Mas, meus senhores, pense um pouquinho como acontece isso. Esta metamorfose do Espírito Santo trabalhando na vida da criatura humana é de uma maneira maravilhosa, é preciosa, porque nós começamos a pensar, analisar o grande amor de Deus. Ora, meus senhores, pensem vocês um pouquinho, amados, no texto que li. Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, pense um pouquinho, se você apanhasse na época a folha corrida de Saulo de Tarso, que diríamos daquela criatura? Um homem que ameaçava o povo, um homem que espancava, um homem que perseguia, um homem que prendia, um homem que matava. Este homem, para a nossa sociedade vigente, estava condenado a uma prisão, a uma condenação em virtude das suas transgressões. Mas, veja como Jesus é bom. O Senhor havia planejado na vida do Saulo algo muito importante e bem melhor. E um dia tão feliz para o Saulo, Jesus, enquanto ele viajava na estrada de Damasco, Jesus vem ao seu encontro. E ali, naquele encontro que Paulo a princípio não compreendeu, porque ele não conhecia quem era Jesus, não conhecia também a sua voz, também não conhecia o seu amor, mas naquele encontro, com a doce expressão
do Divino Mestre, Saulo de Tarso se rende aos pés de Jesus. E sabe o que aconteceu, amigos? Tudo se transformou na sua vida. Aquele Saulo, rancoroso, perseguidor, tornou-se no maior escritor do Novo Testamento. O grande apóstolo Paulo, conhecido pelos estudantes da Bíblia como o apóstolo dos gentios. Mas, senhores, assim é o amor de Deus. O homem pecou, ficou devendo a Deus, mas Deus planejou uma maneira para que o homem tivesse uma reconciliação com Deus. Ora, amigos, pensa um pouquinho. A Bíblia nos conta de uma autoridade grande. Ele era o governo, ele era o rei. Este homem, por uma fraqueza carnal, ele manda trazer um dos seus subalternos de muita confiança, manda matar aquele homem para possuir a sua mulher. Imagine o que diríamos nós. Certamente diríamos, é digno da cadeira elétrica. Porém, o Senhor Deus veio ao encontro de Davi, e quando ele confessou o seu pecado, o Senhor comutou a sua pena. Davi foi perdoado e o transformou, na verdade, daquele que é o maior e conhecido por toda a história de Israel como o maior rei em Israel, o grande rei Davi. Senhores, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E se você, meu querido amigo, talvez ao você ouvir estas palavras, você esteja pensando no seu coração, mas eu sou um miserável pecador. Talvez você esteja conferindo consigo, dizendo, olha, eu tenho muito pecado. Meu querido amigo, deixa eu lhe dar a notícia alvissareira. Para um grande pecador, há um maior Salvador, Jesus Cristo, nosso Pai. Pense mais uma vez em uma pessoa que havia cometido motim, e alguns historiadores dizem que aquele homem havia assassinado alguém, e por causa dos seus feitos, ele foi preso e condenado na época à pena máxima, que era a morte por crucificação. Imagine a culpa do pecado em cima daquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus. Aliás, a história sagrada nos diz que o nome dele era Dimas. E aquele homem, em um ato, o último da sua vida, sabia ele que ao seu lado estava crucificado o Filho de Deus. Ele tinha conhecimento que ele devia à sociedade, porque ele havia transgredido, mas aquele que estava ao seu lado não havia cometido nenhum crime, nenhum pecado Jesus havia cometido. Daí o porquê? Dimas, naquele instante, cheio de remorso pelos seus pecados, de arrependimento pela sua vida pregressa, ele clama por misericórdia. Ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a sua oração, a sua súplica foi ouvida por Jesus. O Senhor lhe ouviu e nos diz o texto sagrado que Jesus lhe fez uma doce resposta. Ele disse, Dimas, hoje estarás comigo no paraíso. Senhores, é assim o amor de Deus. Paulo disse que todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, mas Jesus Cristo veio para nos reconciliar com o Pai. Eu podia dizer para vocês aqui, lembrá-los tantas e tantas histórias bíblicas de pessoas que, como eu e você, cometemos tantas transgressões. E eu estou lhe falando isto para que você saiba que, embora você se sinta pecador, saiba que há um Salvador que está sempre pronto para lhe receber. O próprio Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Aproxime-se do Senhor e certamente que os pecados cometidos na sua ignorância, certamente agora, como você já conhece quem é o seu perdoador, o seu Salvador, Jesus Cristo, receba-o na sua vida e você terá uma vida de paz, de gozo e de alegria. Meu amado telespectador, Deus te abençoe. Que você seja alcançado pela misericórdia de Deus e amanhã você possa desfrutar do que eu, que meu companheiro, o pastor Adilson Roça, de que nós os crentes desfrutamos, que é a doce comunhão com Deus. Deus te abençoe.
querido Deus,